Olá pessoal, vamos agora para o segundo vídeo de revisão da terceira aula. A gente vai falar agora sobre o período payback. Então, olha, essa palavrinha payback, ela mistura essas outras duas palavras. Seria o pay, que em inglês é pagar, e o back, que em inglês é voltar ou retorno. Então, seria pagar de volta, mais ou menos, na tradução livre. Contudo, em finanças, essa expressão significa, na verdade, essa outra expressão aqui. Olha. Deixa eu pegar o marca-texto. É o período de recuperação do investimento. Tá bom? Então, o período payback é o período de recuperação do investimento. Então, continuando a leitura desse texto aqui, olha, em inglês, payback period é o tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o resultado financeiro acumulado se iguala ao valor desse investimento. Vamos a um exemplo. Então, você decidiu começar um negócio. Então, você vai fazer um investimento inicial. Né? Você quer construir um galpão ou alugar. Você vai comprar máquinas, equipamentos, matéria-prima. Você vai contratar pessoal. Então, você começa logo com um investimento alto. E quanto tempo vai levar para você recuperar esse investimento feito? Então, para você compreender isso, você vai pegar uma demonstração financeira e vai pegar informações e a partir dessas informações você vai compreender em quanto tempo você vai ter esse retorno de capital, ok? E para lhe ajudar a fazer isso, você vai utilizar justamente o período payback. Tá aqui um exemplo para a gente compreender direitinho como é que faz, ok? Então, olha, eu disse que tem que pegar um demonstrativo financeiro, não é isso? Então, o seu contador vai lhe passar e você vai pegar essas informações aqui. Deixa eu pegar uma caneta para destacar aqui. Então, olha, tá aqui. Essa aqui é a sua demonstração financeira, tá certo? Onde você tem as receitas operacionais, delas você deduz, ou seja, tira as despesas. E o que é que sobra? Sobra o fluxo de caixa antes do imposto. Eu vou destacar aqui para vocês, olha, fluxo de caixa antes do imposto. São os números dessa conta aqui, o fluxo de caixa antes do imposto, que eu vou precisar utilizar para poder verificar em quanto tempo eu vou ter o investimento de volta, tá certo? Então, olha, no primeiro ano, esse fluxo de caixa, retirando das receitas as despesas, sobrou o quê? 333.333. Segundo ano, 450 mil reais. Terceiro ano, 667 mil reais. E por aí vai, tá bom? Então, no quarto ano, quinto ano, eu pego esses valores e destaco aqui, olha. Coloquei lá no segundo quadrinho, ali, ó, lá em cima. Coloquei o valor ano a ano desse resultado do fluxo de caixa antes do imposto. Tá certo? Então, com essas informações, eu vou verificar em quanto tempo eu vou ter o valor investido inicialmente de volta. Agora eu preciso saber qual foi, afinal, esse valor inicial investido. Então, nesse textinho aqui, ó, fala aqui, ó, foi R$1 milhão. Então, você foi começar um negócio e colocou lá R$1 milhão. Ok? Então, são esses números que a gente vai utilizar para verificar o tempo de retorno do capital. Então, olha, eu destaquei aqui, ó, lá no quadrinho de cima, o investimento inicial, R$1 milhão. Ótimo. No primeiro ano, está indicando que o fluxo de caixa antes do imposto foi quanto? 333.333. Então, eu pego R$1 milhão e subtraio esse valor aqui. Quando eu faço essa subtração, quanto é que sobra? Sobra 666.667. Então, no primeiro ano, dado o fluxo de caixa, foi o resultado dessa empresa, eu ainda preciso recuperar R$ 666.667. Ok? Tudo bem, então vamos agora para o segundo ano. Lá no segundo ano, esse fluxo de caixa foi de quanto? De 450 mil reais. Se faltava recuperar 666.667 e eu tive esse resultado, então eu faço um menos o outro. Então, esse primeiro valor menos os 450 mil. E o que é que eu vou faltar recuperar ainda?
216.667. Então, terminou o segundo ano e eu ainda falto recuperar esse valor para ter de volta o investimento inicial. Tudo bem. Chegou o terceiro ano e agora eu fui verificar o demonstrativo financeiro e vi que o fluxo de caixa antes do imposto foi esse aqui, 266.667. Esse foi o resultado da empresa. Ótimo. Então, prestem atenção. Se eu faltava recuperar 216.667 e o arrecadado no ano todo, quando eu olho a demonstração financeira do fluxo de caixa antes do imposto, foi 266.667, significa que eu já consegui recuperar, porque o resultado do caixa foi superior ao que faltava de retorno do investimento inicial, não é isso? Então, eu já posso identificar aqui, olha, que em menos de 3 anos, tá certo? Eu já recuperei o valor de R$1 milhão do investimento inicial. Tudo bem, eu já sei que em menos de 3 anos, não é isso? Mas ele está indicando aqui, olha, que o payback foi de 2 anos, 9 meses e 23 dias. E agora, a nossa missão é identificar por que 9 meses e 23 dias. 2 anos já ficou claro, não é isso, pessoal? Eu vou apagar as informações para retomar aqui a explicação. Primeiro ano teve um resultado e ainda ficou faltando um pouquinho para recuperar. Segundo ano teve o resultado lá do fluxo de caixa e ficou faltando um pouquinho para recuperar. No terceiro ano, o valor do fluxo de caixa foi superior ao que precisava recuperar, então eu recuperei antes do final do ano o investimento inicial, tá certo? Então, eu sei que em 2 anos e um pouquinho do terceiro ano eu recuperei todo o investimento feito. Ótimo, mas agora a gente vai identificar esse 9,23, ou seja, 9 meses e 23 dias, tá certo? 9,23 não. Tira o vírgula, é 9 meses e 23 dias. Como é que eu faço? Eu vou utilizar agora as equações desse último quadrinho aqui, olha. Tá bom? Então, eu vou fazer, na verdade, apenas uma regrinha de 3, tá certo? Então, nessa regra de 3, eu vou utilizar esses valores lá do terceiro ano, tá bom? Então, vamos ler aqui, olha. No terceiro ano, existe um fluxo de caixa operacional de caixa de 266,667. Então, esse é o primeiro valor que eu pego e já coloco aqui, olha, para fazer a regra de 3. Já destaquei aqui. Mas para concluir o payback, necessitamos de apenas 216,667. Ok? Não é esse valor aqui, ó, eu estou destacando lá do segundo quadrinho, eu trago ele para cá, eu estou indicando que só falta isso no terceiro ano para poder recuperar o valor. Então, eu vou colocar ele aqui, olha. Então, eu tenho a informação que, no ano todo, o resultado do fluxo de caixa, no terceiro ano, no caso, foi 666.667. Então, eu tenho esse valor para 12 meses. Não é isso? Não foi um ano completo? Só que eu precisava de apenas 216.667 para poder completar o valor do capital inicial investido. Então, eu coloco X aqui. Então, em quantos meses seria essa recuperação? Então, prestem atenção. Vai fazer aquele joguinho que se faz quando faz o cálculo da regra de 3. Então, eu faço o cálculo cruzado aqui, olha. Então, 216.667 vezes 12, tá bom? Eu chego a esse valor aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, eu chego a 2.600.004, tá bom? Deixa eu apagar as outras informações para ficar mais claro. Eu fiz 216.667 vezes 12. E o valor foi esse aqui.
tá bom? Ótimo. Uma vez tendo esse valor da regrinha de 3, o que é que eu vou fazer? Eu pego esse valor de 266,667 e coloco na parte de baixo da fração. Por quê? Porque é ele que eu vou dividir. Tá bom? Então, 2.600.004 dividido por 266,667, eu cheguei a esse resultado aqui, ó, 9,75 meses. Então, é 9 meses, ponto 75% de um mês. Então, os 9 meses eu já fechei aqui, são 9 meses. Então, olha, coloquei aqui, ó, 9 meses, 0,75 meses. Então, continuando essa equação, deixa eu pegar o marca-texto, eu tenho que um mês são 30 dias. Então, para os cálculos financeiros, esqueçam, por exemplo, que fevereiro pode ter 28 dias. Eu vou considerar cada mês do ano como tendo 30 dias, ok? Para fazer os cálculos financeiros. Então, se um mês tem 30 dias, eu faço 0,75 vezes 30, como está aqui, ó, eu tenho um resultado de 22,05. Então, seria 75% de 30 dias, são 22 dias e meio, tá bom? Continuando. Então, agora eu já tenho 9 meses e 22 dias, mais a metade de um dia, que no caso são 12 horas, não é isso? Então, no final das contas, eu tenho 9 meses, 22 dias e 12 horas. Logo, posso arredondar para 23 dias. Então, sabendo que, voltando lá para cima aqui, olha, que o payback é de 2 anos, 9 meses e 23 dias, eu identifico que eu consegui nesse período recuperar R$1 milhão que foi investido lá no comecinho do negócio, ok? É essa a informação que esse cálculo nos traz. Vamos agora para o próximo vídeo.